Os pilares mais importantes da oração em línguas, quais são? Primeiro, eu preciso conhecer como a oração em línguas se manifesta. Quais são as formas de como ela se manifesta? Primeiro, ela é um dom. A oração em línguas está descrito ali em 1 Coríntios capítulo 12, do versículos 8, 9 e 10. Ali você encontra, no rol dos dons, você encontra a oração em línguas. E eu quero dizer para você que também tem um outro dom que é similar ao da oração em línguas. Então, o que eu preciso saber primeiro? Nós temos que orar em línguas em todo o tempo, conforme diz Efésios, conforme expressa ali no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, escrito no capítulo 6 e no versículo 18. E orando em todo o tempo no Espírito Santo. A primeira coisa que eu preciso saber é que eu preciso orar em todo o tempo, em todo lugar que eu for, onde eu caminhar, se eu for fazer teste de Cooper, se eu for fazer caminhadas, eu posso estar orando em línguas, eu posso estar orando em línguas quando eu estou lendo um livro, quando estou ouvindo uma música, quando eu estou meditando na palavra, eu posso estar e continuar orando em línguas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 14, diz que quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem. No entanto, a minha mente fica infrutífera. O que ele estava dizendo ali? Que eu posso orar em línguas enquanto estou fazendo uma outra atividade. Por exemplo, enquanto eu estou andando de carro. Claro que agora, nesse exato momento, até posso orar em línguas e pensar numa outra coisa. Mas, no entanto, eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus. Paulo diz que é melhor que eu fale uma palavra na língua que é entendida do que 1000 palavras que não são, ou 10.000 palavras que não são entendidas. Quando eu estou me referindo e falando a um público específico. Eu quero dizer para você que nós temos que ter esse entendimento para fluir na oração em línguas. Primeiro, a oração em línguas é uma linguagem que traz uma edificação no nosso espírito. Quando eu oro no Espírito Santo, quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 4. Eu edifico a mim mesmo, eu edifico o meu espírito. Longe daqueles conceitos que nós tínhamos quando estávamos na religião, que estávamos privados desse entendimento revelado, nós tínhamos um entendimento que nós podíamos orar em línguas somente quando o Espírito quisesse se manifestar. Então não experimentávamos outras coisas, outros mistérios de Deus, senão aqueles que eram advindos de momentos que nós estávamos alegres, que nós estávamos emotivos. Então nós tínhamos que ter um outro comportamento. Mas a oração em línguas é para cada um de nós um instrumento de Deus para trazer edificação ao nosso espírito. Você ora simplesmente porque você quer orar, porque o Espírito Santo já está dentro de você, já está com as línguas. Então eu só preciso capturar dentro do meu espírito onde está a oração em línguas. Quem que captura? Nós temos uma tríplice função da nossa alma, que é fazer uma leitura do nosso espírito, que é capturar as línguas do espírito e expressar estas línguas do Espírito. Então, esta tríplice função da nossa alma, você não vai incorporar o Espírito, não vai manifestar uma incorporação do Espírito, então, para manifestar. Não, você vai orar porque você capturou dentro do teu Espírito aquela voz, aquela oração, aquela linguagem, e você vai expressar. Não é uma incorporação do Espírito Santo. Agora, eis que te digo em nome do Senhor. Não. Você pode simplificar e desmistificar isso tudo na sua vida e falar coloquialmente uma palavra que o Espírito Santo possa ter te dado para aquela pessoa. Você pode dizer e chegar para aquela pessoa e dizer, por exemplo, você recebeu uma mensagem profética e não precisa abordar a pessoa assim e dizer assim: assim diz o Senhor, meu servo, minha serva, Jeová está falando para você nessa hora. Não, você pode chegar para aquela pessoa de forma não mística e dizer: olha, Deus falou comigo assim, assim, assim a respeito de você. Põe a tua vida em ordem e começa a fazer o acerto, fazer a lição de casa. Então, pode tirar essa mistificação que nós aprendemos por muito tempo nas igrejas comuns, que só assim o Espírito se manifesta. Então, assim, a oração em línguas, você vai capturar ela dentro do teu espírito.
Você não vai incorporar, eu já falei novamente, o Espírito para poder falar o Espírito, não. Toda essa bagagem que você tem no teu Espírito, que absorveu do Espírito Santo, você vai expressar como a palavra de Deus. Não te vem uma palavra de Deus para ministrar, muitas vezes vem uma palavra de Deus para que a gente possa ministrar. E o que acontece? Então a gente começa a escrever aquela palavra, faz um esboço e começa a ministrar aquela palavra simplesmente porque veio à tona, veio à luz, você capturou no teu espírito aquela palavra de Deus e, portanto, ou você vai ministrar aquela palavra ou vai falar por uma pessoa e simplesmente porque você capturou dentro do teu espírito. Então a oração em línguas é a mesma coisa. É no momento que você está batizado no Espírito Santo, que você recebeu o dom para falar em línguas, você pode falar em todo o tempo a oração em línguas. Simplesmente assim. Então, eu tenho as línguas para edificar o meu espírito. Quando eu oro em línguas, eu edifico o meu espírito. 1 Coríntios 14:4. Também eu oro em línguas para edificar a minha fé. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você edifica a sua fé. Simplesmente, então, esse é o pilar da oração em línguas, edificar a mim mesmo, edificar o meu espírito. Então, eu tenho o segundo termo, que é a oração em línguas para interpretação. E quando eu tenho a oração em línguas para interpretação, que é um outro dom associado ao dom de orar em línguas, que você pode interpretar aquelas línguas quando o Espírito quiser interpretar. É uma outra interpretação que vem pela mesma janela, que é o meu Espírito, que absorve do Espírito Santo, e ela revela e transforma em interpretação de línguas. Não necessariamente você tem a obrigação de interpretar a oração em línguas, mas quando o Espírito quiser interpretar, porque ela é um mistério, segundo o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14:2, o homem não entende, visto que fala os mistérios. Então, tu não tem a obrigação de interpretar a oração em línguas. Quando o Espírito quiser, porque ela tem uma função primordial, básica, que é edificar o meu espírito. A terceira forma de como as línguas se manifestam é aquela que traz com gemidos inexprimíveis, como revela Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas e ora por nós, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa é uma oração que é intercessória no Espírito, que o Espírito se ocupa da nossa oração em línguas e intercede por nós. Quando nós oramos, então, nós temos esta oportunidade de permitir que o Espírito Santo tome as rédeas da nossa oração, orando por nós com gemidos inexprimíveis. Não queremos explicar tudo sobre isso, porque nós temos uma sala de Zoom, a qual nós ensinamos as pessoas todas as sextas-feiras, às 20 horas. E você é o meu convidado para participar destas salas do Zoom que nós temos. E basta você mandar um WhatsApp para mim no 47-99951-7777. Você vai participar dessas salas do Zoom conosco. Ok? Então, primeira forma de orar para a nossa edificação. Segunda forma, as línguas para a interpretação, que tem como base a interpretação, as línguas que podem ser interpretadas. Terceiro, a língua com gemidos inexprimíveis. Então, essa que eu não preciso me esforçar, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós. Ou seja, ele revela a verdadeira oração, quando eu não sei orar como convém. E a quarta forma de como as línguas se manifestam é esta que é falada em Atos dos Apóstolos, quando todos ouviam falar nas suas próprias línguas. Isso não é legal? Receber uma linguagem personalizada do Espírito Santo, você poder ouvir uma linguagem estrangeira na sua própria língua materna, é isso que acontece. Então, 4 formas de linguagens da oração em línguas. Línguas para edificação, edifica o meu espírito. Segundo, línguas para interpretação. Então, eu posso interpretar as línguas. Terceiro, línguas com gemidos inexprimíveis. Quarta, como um sinal para o incrédulo, que é esta oração em línguas que foi dada em Atos dos Apóstolos, quando
Cada um tinha então uma língua personalizada, uma interpretação para si mesmo personalizada da linguagem que o outro falava. Então, aprenda primeiro como se manifesta as línguas na sua performance, na sua variedade de línguas. E depois você entra nas outras chaves de oração, que é a confissão, que é a meditação da palavra, que é o jejum, que é a adoração. Legal? Então fique com esta palavra para o seu coração. Aprenda sobre a oração em línguas. Leia o livro do pastor David Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Vai ali no meu endereço do YouTube e começa a se edificar orando em línguas, aprendendo ali as chaves que são importantes de oração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, te abençoe economicamente, que os milagres possam ser desfrutados. Edifique-se, construa, crie o seu mundo pela palavra, pela oração em línguas, pela confissão, em o nome de Jesus. Deus abençoe você.